questão traz como um texto base um verbete do dicionário. Na verdade, a gente nem precisa ler muito para poder perceber, mas observe. A gente tem aqui a explicação do Dicionário Ruais da Língua Portuguesa, de Antônio Ruais, do que é hipertexto, substantivo masculino e as suas duas acepções. Quando a gente vai para o enunciado da questão, a gente percebe que a pergunta é mais sobre a função da linguagem. No texto anterior, predomina a função da linguagem metalinguística. E aí, a função da linguagem metalinguística é aquela que explica a própria linguagem, a língua explicando a si mesma, algo típico do dicionário e das gramáticas, por exemplo. Mas ele quer explicação, pois o autor, o que o autor faz que garante ser linguagem metalinguística? A alternativa correta é a letra A, então vamos analisar as alternativas de baixo para cima. Na letra E a gente tem, preocupa-se em registrar as percepções do enunciador? Não, a função da linguagem que foca no enunciador é a função emotiva e não metalinguística. Na letra D, ocupa-se em expor a subjetividade da mensagem? Não, a função da linguagem que foca na mensagem é a função poética e não metalinguística, como o enunciado quer. Na letra C, ressalta a importância do canal de comunicação? Não, essa aqui não é a função metalinguística, essa aqui é a função fática, para saber se o canal está funcionando ou não. Na letra B, centra a sua atenção na figura do interlocutor, a pessoa que ouve. Não, essa aqui é a função conativa, também conhecida como apelativa. A linguagem metalinguística é caracterizada porque destaca o caráter explicativo do código. O próprio código explica a si mesmo. Cada uma das funções da linguagem precisam ser bastante estudadas para você entender. E fica mais fácil quando você faz relação direta com os elementos da comunicação. O enunciador, o interlocutor, a mensagem, o canal, referente. E aí cada um desses você acaba ligando ali a uma função da linguagem. Nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Olá, alunos! Questão que trabalha a comparação de textos de diferentes gêneros. Vamos a eles? Temos aqui o texto 1, que é a letra de uma canção do sambista Cartola. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. O texto 2, por sua vez, é uma tirinha de Laerte que faz uma recriação da ideia da música de Cartola. Temos aí um moinho representado de fato e alguém vendendo aí os sonhos e as ilusões em pó. Os textos anteriores mantêm uma relação de intertextualidade na qual o ou a eu lírico do texto 1 elabora um retrato objetivo da situação narrada. Na verdade, o eu lírico do texto 1 narra para o interlocutor as considerações sobre o amor, fazendo então com que o texto seja subjetivo. B. Texto 1 pode ser encarado como uma versão parodiada do texto 2. Na verdade, o texto 1 ele é o texto original. O texto 2 é que pode ser considerado, então, uma paródia do primeiro texto. C. Ironia do texto 2 se dá pela interpretação denotativa do texto 1. Vemos justamente isso. Temos lá o texto 2 interpretando tanto o moinho como os sonhos e as ilusões como algo que seria objetivo, portanto mais denotativo, diferente da interpretação do texto 1, que ela é metafórica. D. Inversão de valores torna os sentimentos positivos no texto 1. Na verdade, a carga do eu lírico lá no texto 1 continua sendo de muita emoção e de negatividade. E texto 2 faz uma tradução literal exata do contexto do texto 1. A despeito de até utilizar trechos verbais ali do texto 1, o texto 2 não funciona como uma tradução literal, porque ele muda o contexto justamente quando ele entende as coisas de forma denotativa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Essa questão vai trazer dois textos base para a gente analisar.
Obviamente que é preciso até mesmo ter um pouco de conhecimento de mundo para poder analisar um texto e, nesse caso especificamente dessa questão, conhecer também a época em que esses textos foram produzidos. Observe, o texto 1 é uma música do cantor Criolo, a música Cálice. O cantor Criolo, que é um cantor da contemporaneidade que começou a sua vida artística também bem recentemente. Essa estrofe aqui, na verdade, o refrão da música, ele fala: afasta de mim a biqueira, pai, afasta de mim as biate, pai, afasta de mim a cocaine, pai, pois na quebrada escorre sangue, pai. No texto 2, a gente tem uma canção também chamada Cálice, de autoria de Milton Nascimento e Chico Buarque, e aí vale o conhecimento de mundo de que essa canção Cálice foi produzida no meio do século XX, mais ou menos na época da ditadura civil-militar. O refrão da música: pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Esse verso aqui sendo repetido 3 vezes, esse aqui para fechar essa estrofe, esse refrão também. Quando a gente olha para o enunciado, ele exige uma comparação dos textos. Com base na comparação dos textos anteriores, entende-se que os... Aí, antes de mais nada, vale relembrar que o texto 1, que é o texto do Criolo, ele é um texto posterior ao texto 2, que é o texto do Milton Nascimento e do Chico Buarque. Então a gente precisa entender que o texto 1, ele é inspirado, baseado, influenciado pelo texto 2. O texto 2 é posterior ao texto 1. Quando a gente analisa as alternativas, a gente vai observar isso. Ele diz, a letra A, que o texto 1 é uma paródia do texto 2. Na verdade, não chega a ser uma paródia porque não há o tom jocoso, não há o tom de zombar do texto. Os dois textos não abordam o mesmo tema? Não, ambos têm uma abordagem de temática social muito forte, uma crítica social. O texto 1 serviu de base para a produção do texto 2? Não, é exatamente o contrário. O texto 2 é que serviu de base para a produção do texto 1. Os dois textos apresentam, além de intertextualidade e interdiscursividade, essa sim é a alternativa correta. Por quê? A intertextualidade acontece porque ambos os textos acabam tratando da mesma temática, e interdiscursividade porque o discurso é muito parecido. Você percebe ali o vocativo, pai, a questão do sangue como sendo a última palavra da estrofe. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D. Essa questão traz como texto base um gênero até bastante interessante e incomum da gente encontrar por aí. Ele é um roteiro, um pedaço de uma transcrição de uma novela. Observe. A gente tem logo no começo aqui uma explicação de como é que deve ser a cena. Maria Clara atende ao telefone, um pouco impaciente. Planos alternados com Marcos no quarto, pobre. O rosto de Marcos deve ser enquadrado de forma bem marcante. E aí a gente tem o diálogo. Maria Clara diz alô e Marcos diz como é que vai? Maria Clara então diz quem é que está falando? E Marcos responde um grande admirador seu, Maria Clara. Mas na frente a Maria Clara diz logo quem é? Brincadeira idiota. A gente tem então um diálogo feito por telefone, obviamente que isso é para ser encenado, e você consegue perceber que esse texto pode ser aplicado e filmado para virar um trecho de uma novela, que é como nos informa o enunciado. Observe. O trecho apresentado faz parte do roteiro da telenovela Celebridade, escrita por Gilberto Braga, que foi ao ar entre os anos 2003 e 2004. Nele há o predomínio da função fática. E por que função fática? Porque há a ênfase, em que a ênfase se encontra no canal de comunicação, no caso, o telefone. Sem o telefone não existiria essa conversa, porque a Maria Clara não vê Marcos, né, na maneira como a gente vê a descrição. Então a própria conversa se estabelece justamente por conta de eles não se verem, ela não saber quem está falando. A função fática é aquela que estabelece justamente o foco em cima do próprio canal de comunicação, o canal aqui que é o telefone. A alternativa correta, então, letra E. Nós temos The Iceberg Illusion, ou seja, a ilusão do iceberg. Na parte de cima, na parte visível, nós temos sucesso. Ele compara o sucesso ao iceberg. As pessoas só veem a parte de cima, porém elas não veem o que está submerso, o que está na parte de baixo, que é a persistência, o fracasso, o sacrifício, a decepção, os bons hábitos, o trabalho duro, a dedicação. O enunciado da questão diz: o texto presente na imagem anterior, que versa sobre o sucesso, tem como propósito. O item B diz: sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas só veem conquistas. Porque a parte de baixo, tudo que dá base ao sucesso está escondido. Eles só veem a conquista, só veem a parte de cima. Com essa resolução, com essa interpretação, a resolução da questão pôde corretamente ser feita. Nesta questão, nós vamos ter a seguinte resposta correta. Com base no texto anterior, os cientistas postulam que a Terra, da forma como é conhecida hoje, é o resultado da fusão da Terra primitiva com um planeta chamado Theia. Nós vamos ver isso no texto
lá na metade do texto, onde nós temos que o impacto resultante entre a Terra primitiva e Theia, in Early Earth and Theia. Essa é a resposta correta. Como todos sabemos, a Bolsa de Valores ela tem como sentido figurado duas forças. A força dos touros, que é a força de alta, e a força dos ursos, que é a força de baixa. Essas duas forças estão lutando e nós temos como habilidade a H5, portanto, vamos compreender o que temos que fazer. No mundo da Bolsa de Valores, a figura do touro representa a força de alta, já o urso representa a força de baixa. De acordo com o cartoon anterior, o uso do verbo frasal keep up remete. A expressão keep up significa acompanhar. Portanto, o item correto é o item C, que diz a incapacidade dos investidores de acompanharem a elevação dos preços de ações nas bolsas de valores. Por que esse item está correto? Porque o verbo keep up está sendo utilizado no sentido de acompanhar e, mediante análise de contexto, nós podemos ver que a informação diz prices rise and investors can't keep up, ou seja, os preços aumentam e os investidores não conseguem acompanhar. Dois termos utilizados no item correto, a incapacidade de se acompanhar a elevação dos preços e o bull market não conseguir acompanhar. Vamos lá? Obrigada. A nossa questão também vai abordar a habilidade 6. Nessa questão, nós teremos um texto que fala sobre os perigos que os jornalistas sofrem e correm quando estão fazendo as coberturas de grandes eventos. O nosso texto, para demonstrar a ideia de insegurança, ele aborda as seguintes palavras: threats, que são as ameaças. Ele fala de physical attacks, são os ataques físicos durante as demonstrações. Ele fala também de assassinatos. Diz também que o Brasil é um dos países da América Latina mais violentos e com mais perigo para os jornalistas. Logo no finalzinho, nós temos uma informação extremamente importante. Ele diz que o media ownership, ou seja, as grandes empresas de divulgação, as grandes emissoras, elas têm um padrão bastante concentrado. Esse concentrado, ele está dentro das mãos de grandes famílias industriais. Essas grandes famílias industriais, esse termo, ele faz referência às famílias que têm bastante dinheiro. E essas famílias, elas frequentemente têm uma relação muito próxima com a classe política. Fazendo a análise, nós vamos para a resolução da questão. O nosso enunciado diz: em abril de 2016, a organização Reporters Without Borders, Repórteres Sem Fronteiras, divulgou uma classificação anual de liberdade de imprensa no Brasil. Entre 180 países, o Brasil ficou com a 104ª posição. Como é possível ver no texto apresentado, segundo a organização, isso se deve, entre outros elementos, a onipresente corrupção no país, que leva a um clima descontraído e pouco sério. O clima descontraído e pouco sério e a onipresença da corrupção não são os aspectos mais importantes do texto. Esse não é o item que responde ao enunciado. A forte proteção aos repórteres. Bem, não existe forte proteção, existe uma fraquíssima proteção. Portanto, o item B está desclassificado. C. Ao fato de o Brasil se situar na América Latina, que possui altos índices de violência. Realmente, o Brasil se situa na América Latina, mas isso não tem a ver com o possível elemento pelo qual a organização chegou a essa conclusão. Item D. A propriedade dos meios de comunicação ainda nas mãos de poucas famílias abastadas. Esse daqui vai ser o nosso item correto. Os meios de comunicação são os media's ownership, que nós marcamos no texto base, ainda na mão de poucas famílias abastadas. O abastado aqui vem das industrial families, as famílias industriais, as que têm dinheiro. Portanto, o item da nossa questão vai ser o item D. Iremos abordar agora uma questão que tem como habilidade H6. Esse texto é uma campanha publicitária veiculada nos Estados Unidos. E nós sabemos que campanhas publicitárias são tipos de texto amplamente cobrados no Enem. O nosso primeiro texto, ele tem uma imagem forte de uma criança chorando e logo nós podemos encontrar duas palavras muito importantes para a resolução do exercício. A primeira é twice, um advérbio de frequência que dá a ideia de duas vezes na frase I am twice as likely not to graduate. Ou seja, essa criança ela tem duas vezes mais chances de não se formar porque a mãe a teve quando ainda era adolescente. No texto seguinte, nós temos a seguinte informação. Kids of teen moms are twice as likely not to graduate than kids whose moms were over age 22. Ou seja,
as mães acima de 22 anos, elas têm mais chances de ter filhos que irão se formar, ou seja, as mães adolescentes, elas têm um potencial menor de formar crianças que irão se formar. O nosso enunciado diz o seguinte: o governo muitas vezes promove campanhas a fim de chamar a atenção da sociedade civil para problemas sérios. Essa campanha da cidade de Nova York, que foi divulgada em pontos de ônibus e estações de metrô, tinha como objetivo tratar da gravidez na adolescência. Para abordar o problema, a campanha. O primeiro item diz: observava que o momento ideal para se engravidar é aos 22 anos. Esse item está falso, porque o momento ideal para se engravidar era depois dos 2 anos, até porque o texto não aborda exatamente o momento ideal. Dizia que deveria ser, pelo menos, depois dos 22. B. Incentivava os jovens que gostam de estudar a usar métodos anticoncepcionais. A palavra anticoncepcional não foi citada em nenhum momento no texto. O próximo item diz: oferecia um número de telefone para jovens mães que pudessem tirar dúvidas gerais. O texto realmente oferecia um telefone, mas esse não era o objetivo do texto. Informava que meninas que engravidam na adolescência tendem a parar de estudar. Na verdade, não. Ele informava que as meninas que engravidam na adolescência tendem a ter filhos que não irão se formar. O item E, que é o nosso item correto, diz: mostrava que filhos de mães muito jovens têm chances maiores de não concluir os estudos. Essas mães muito jovens são as mães que o texto chama de mães que têm idade abaixo de 22. Portanto, o gabarito correto é o item E. O texto base da questão que vamos analisar agora é um cartoon, um tipo de texto amplamente encontrado nas questões de Enem. Nós temos um texto que mais uma vez aborda a habilidade 6. E nesse texto nós temos uma crítica bem explícita a algum comportamento em específico da nossa sociedade. Vamos à análise do texto. No nosso texto nós temos a seguinte legenda: Tonight, an in-depth look at what each of us can do to help conserve electricity. Se nós vamos preservar a eletricidade, teoricamente, nós não precisaríamos de uma televisão tão grande. O nosso cartunista, ele teve um olhar específico para ter feito uma televisão tão grande, para deixar o abajur ligado, para mostrar toda a tomadinha sendo utilizada. Ou seja, os cidadãos assistem a televisão, eles têm toda a informação de como nós devemos conservar a energia, de como nós podemos economizar, mas pelo que nós estamos vendo, isso não está sendo colocado muito em prática. Um elemento importante para as resoluções de Enem é observar o que está escrito e o que não está escrito. Tudo é texto. O nosso enunciado diz: mesclando texto e imagem, os cartoons criticam de maneira bem-humorada diversos aspectos da vida. No cartoon apresentado, há uma crítica. O item A: aos jornalistas, que estão sempre tentando instaurar o pânico na sociedade por meio de notícias dadas em tom alarmante. Na verdade, a crítica aqui não é ao jornalista, e sim ao público. Porém, portanto, o item A está anulado. B: ao governo, que tem cada vez mais aumentado o valor da energia elétrica, levando os cidadãos a terem que economizar energia. Por um certo lado, essa informação pode até ser verdade de acordo com o contexto. Porém, nesse cartoon, a crítica não é ao governo e isso não leva as pessoas a terem que economizar energia. O item C: aos ambientalistas, pois há um exagero com relação aos problemas ambientais, em especial aqueles que envolvem economia de energia. Os ambientalistas não são foco da crítica. O item D: a sociedade, que tem consciência da necessidade de economizar energia, mas, ainda assim, mantém uma série de aparatos tecnológicos que a consomem. Esse item é o item correto. Se nós formos para a análise do nosso texto padrão, o rapaz está sentado assistindo um programa que vai ensinar, vai dar mais dicas de como nós podemos ter um olhar profundo na economia de energia. Ou seja, os cidadãos têm a informação, eles sabem o que tem que fazer, mas não colocam em prática, já que nós analisamos a nossa imagem e vimos que diversos aparelhos estão ligados na tomada. Portanto, o gabarito da nossa questão é o item D. A nossa próxima questão foi tirada de um site chamado Great Clean Jokes. Só por essa palavrinha joke, que em português significa piada, nós já podemos ter uma informação a mais sobre qual vai ser o conteúdo do nosso texto. É um texto curto, de habilidade H6, e que tem um vocabulário um pouquinho mais acessível do que de questões anteriores. Vamos à análise do texto, vamos à tradução dele.
O texto começa dizendo: eu estava voltando de uma visita ao meu filho em Miami, quando eu parei para um ponto de descanso para usar o banheiro. Eu acabei de sentar no toalete quando eu ouvi uma voz vindo da cabine próxima à minha. E essa voz dizia: Hey, how it's going? Apesar de que eu estava assim um pouquinho surpreso, né, que eu não estava naquele momento de conversar, eu respondi, I'm fine. Thanks for asking. Obrigada por perguntar. E logo depois ele pergunta: What are you doing? O que você está fazendo? Perguntou a mesma voz. Para ser honesto, eu fiquei um pouquinho assim, né, desconcertado com isso. Mas eu não iria ignorar ninguém, né? Então eu respondi: I am relieving myself. Estou me aliviando. Então eu ouvi a mesma voz novamente. Eu vou te ligar em breve. Tem algum bobo, né, respondendo todas as minhas perguntas. Nós temos aqui o uso de uma piada, no qual depois de lermos o texto, nós podemos escrever e entender que a pessoa entrou no seu toalete, sentou e estava lá, né, se aliviando, como o próprio texto diz, e ele ouviu uma pessoa conversando ao telefone na cabine ao lado. Como ele não sabia que a pessoa estava conversando com outra pessoa, ele achou que as perguntas eram para ele. E aqui fica o tom de humor da nossa piada. Vamos à análise dos itens corretos. O texto narra uma situação vivida por um homem que, em seu caminho para casa, resolve parar em uma área de descanso, a fim de usar o banheiro. O aspecto cômico no texto reside no quê? A. No encontro inesperado que o homem tem com um amigo. Em nenhum momento, o texto informou que essa pessoa que estava do outro lado era um amigo. B. Nas perguntas indelicadas que um estranho faz ao homem. O texto cômico, a parte cômica, não está no fato das perguntas serem delicadas. Portanto, esse item está correto. C. Na amizade que se formou entre o homem e o desconhecido. Não houve amizade entre eles. O desconhecido, inclusive, desliga o telefone e diz que não pode conversar naquele momento. Item D. No fato de o homem responder as perguntas que não são dirigidas a ele. É exatamente esse o fato que faz com que a piada tenha graça. Porque a pessoa estava respondendo achando que as perguntas eram dirigidas para ele, quando na verdade não. Portanto, o item correto é o item D. Temos uma charge e nessa charge nós vamos, após fazer a tradução, nós vamos observar o seguinte. O enunciado da questão diz: em 2015, durante a Conferência de Clima de Paris, líderes de mais de 150 países tiveram o desafio de impedir que a temperatura do planeta aumentasse mais que 2 graus Celsius, sem prejudicar a indústria e a economia mundial. Conforme essa charge, os líderes mundiais representados pela fala do homem entrevistado demonstram o quê? Aí na letra A está dizendo que é preocupação, pois constataram que não há mais nada que se possa fazer de fato para salvar o meio ambiente. Não é isso que diz o texto. Na B, revolta, pois várias autoridades mundiais faltaram ao evento. Também não há nenhuma referência a essa ideia no texto. C, culpa, pois os líderes mundiais reconhecem a contribuição de seus países para o aumento da temperatura do planeta. Também é falso. Na letra E, empenho, pois todos estão dispostos a fazer concessões para melhorar a situação climática do planeta. Também é falso. A resposta correta vai ser a letra D, porque diz que, na realidade, esse entrevistado vai demonstrar imprudência, pois acreditam que todos os países, exceto o seu próprio, observem no texto, quando ele diz apart from their own, é justamente isso, exceto o seu próprio, devem se empenhar para salvar o planeta. Todos devem se empenhar para salvar o planeta, menos o seu próprio país. Então, isso aqui vai justamente demonstrar imprudência. Nessa questão, nós temos um texto que fala sobre a premiação do Grammy Latino, né? E fala um pouquinho, fala de alguns cantores, de alguns artistas que iriam, né, que aí já passou, receber o prêmio. E a questão nos pergunta: de acordo com o texto, o prêmio Grammy Latino é concedido a quem? E aí você vai, no último parágrafo do texto, nós encontramos o seguinte: este prêmio se concede a las personas que, más allá de sus interpretaciones, han realizado una contribución destacada en el campo de la grabación. Sus logros sobresalientes y su pasión por su oficio han creado un legado perenne. E aí você vai para o item B,
que diz: consegue deixar um legado para a música e cultura latinas. Então, justamente isso, um legado para a música, já que é um Grammy latino, então você atrela aí que deve ser alguém que contribuiu de maneira importante para questões culturais. Para essa questão, item B de bola. Bom, nessa questão nós iremos analisar as informações da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então você tem nesse anúncio: firma para que 58 milhões de niños e niñas tenham acesso à la educación, ou seja, assine para que 58 milhões dessas crianças tenham acesso à educação. Pídele a Nações Unidas que priorize a educação na nova agenda global. Peça às Nações Unidas que priorize a educação na nova agenda global. Então nós temos no espanhol várias palavras de significados diferentes em relação ao português. São os famosos falsos cognatos. O verbo firmar no espanhol é um exemplo deles. Então firmar no espanhol quer dizer assinar. Então quando você passa para a questão, você tem aí o enunciado. Encontra-se no texto da campanha o vocábulo firma, cujo objetivo é apelar ao leitor para que a. Assine para solicitar acesso à educação para as crianças. Portanto, o item da questão acaba sendo o item A por conta do verbo assinar. Olá, hoje a gente vai resolver uma questão que fala sobre o uso de drogas lícitas enquanto se dirige. A questão diz o seguinte: de acordo com as estatísticas apresentadas no texto, sem o uso de álcool, as mortes no trânsito quase não existiriam, segundo assegura Maria Segui. Se a gente voltar lá para o início do parágrafo, nas últimas linhas, ela fala que se considerarmos o álcool, a cifra dispara de 10% a 36%. Então, o item A, ele não está correto. O item B: nos últimos 6 meses, menos de 10% dos jovens dirigiram sob efeito de álcool. Na verdade, a alternativa fala que menos de 10%, mas se a gente volta para o texto, ele fala que nos últimos 6 meses, ao redor de 10%, ou seja, aproximadamente 10% dos jovens conduziram sob efeito de álcool ou de alguma droga ilícita. O item C: a maioria dos jovens declara saber o que se pode consumir quando se vai dirigir. Voltando para o texto, ele não fala que a maioria dos jovens sabe, na verdade é uma pequena parcela, uma minoria muito significativa que diz saber o que pode consumir. O item C também está incorreto. O item D: uma parte dos jovens considera o uso do álcool como fator atenuante dos acidentes. Se a gente voltar para o texto, na verdade, uma parte dos jovens relativiza o consumo de álcool como fator de alto risco. E o item E: 21% dos condutores envolvidos em acidentes, com ou sem lesão, usaram drogas. No último parágrafo do texto, ele fala que, segundo la DGT, el 21% de los conductores implicados en un accidente con lesiones leves o sin lesión dieron positivo por drogas ilegales tras realizar la prueba. Ou seja, a alternativa correta da questão é o item E. Então, a alternativa correta da questão é o item E. Na questão, nós temos uma tirinha, né, do cartunista argentino Méliès, em que nós temos a Henriqueta conversando com seu gato. Ora, perceba que Henriqueta está fazendo aí algumas coisas de malabarismo, tentando fazer alguma coisa aí. O gato pergunta: "Que estás haciendo?" Ela responde: "Danças interpretativas." "E que queres interpretar?" "Que não sei bailar." "Por supuesto," o gato responde. E a questão vai justamente aí. Pegar esse pedacinho, essa locução adverbial aí, por supuesto. Então a questão diz: na fala do animal de estimação da personagem Henriqueta, do cartunista argentino Liniers, encontra-se a locução por supuesto, que neste contexto veicula a ideia de quê? Por supuesto quer dizer claro, com certeza, certamente. Então no item A nós temos afirmação, demonstrando que ele concorda que sua amiga não sabe dançar. Então ela disse que está interpretando não saber dançar. Ele disse, por supuesto, claro. Então ele está dizendo, é verdade, você está fazendo isso que você está dizendo. Ok, galerinha? Então para essa questão, item A.
Comentemos agora a questão de número 92 do simulado de espanhol. Assim como na questão 91, nós também vamos ter aqui uma questão de vocabulário. Então, lá no quadro nós temos lá a expressão sin colas. Sin colas em espanhol significa sem fila. A opção correta para essa questão é a opção D, a letra D de dado. Então, essa é a opção correta. Olá, companheiros! Vocês que gostam de acompanhar os astros, vamos estar falando aqui do maior telescópio do mundo, tá bom? Aqui contemplado no texto. China inaugurou o maior telescópio do mundo para buscar vida extraterrestre. Hoy empezó a funcionar el radiotelescopio más grande del mundo en el suroeste de China, con el que se espera poder observar mucho más de lo que conocemos hasta ahora del universo y avanzar en la búsqueda de vida en otros planetas. El radiotelescopio, al que bautizaron FAST, tiene una apertura esférica de 500 metros de diámetro, cubre una superficie equivalente a 30 campos de fútbol y está instalado en una zona rural de la provincia de Guizhou, una región montañosa de China. La instalación, cuya construcción empezó en marzo de 2011, custó 1.200 millones de yuanes, aproximadamente aí 185 milhões de dólares, e supera em tamanho ao radiotelescópio de Arecibo, situado em Puerto Rico, que tem um diâmetro de 305 metros, ok? Então, será que esse telescópio é realmente o maior do mundo? Tá bom? Vamos observar aí o que a questão pede em torno das informações do texto. De acordo com o texto, o maior telescópio do mundo. A. Custou 1.200.000 yuanes? Não, né? 1 bilhão, né? De acordo com as informações. Então, o item A está falso. B. Começou a funcionar em março de 2011. Negativo, né? As instalações, elas terminaram justamente em março de 2011. Isso não quer dizer que ele passou a funcionar em março. C. Foi projetado com diâmetro de 305 metros. Não, esse é justamente o do Arecibo. D. Foi instalado fora dos grandes centros urbanos. Verdadeiro, porque ele coloca justamente no texto que nós estamos aí encontrando esse telescópio na zona afastada da zona metropolitana, né? Ou seja, mais para o interior, ok? Então, nós temos aí como resposta o item D. No item E, foi instalado em Porto Rico e levado para a China. Informação justamente falsa. Então, nós temos aí, foi instalado fora dos grandes centros urbanos, nos interiores.